todos, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Esse daqui é o resumão da rodada 29, tá? Deixa o seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor e ativa ali o sininho para acompanhar todas as notificações aqui do canal. E, claro, vem com a gente para a gente debater toda essa rodada, prognósticos, atualizar a nossa classificação planejada, que também é algo bem interessante. Não se esquece, tá, de que esse trecho aí, ele foi gravado numa live. Eu fiz uma live no sábado à noite, fiz ali toda a análise da rodada e trago editadinho aqui para você que gosta de ver redondinho só o vídeo. Já é, mas ativa as notificações aí que de vez em quando eu vou fazer umas lives. E aí você pode acompanhar comigo também, participando no chat, etc. Por isso que vai ter, inclusive, aqui um negocinho do Live Pix, tá? Você pode até mandar se quiser, mas não vai estar ao vivo na hora, então não vai tocar na tela na hora. Já é? Vambora para nosso resumão da rodada de número 29. Quarta-feira teve um resultado ruim. 7h30 da quarta-feira a gente tava achando a rodada ruim. Criciúma ganhou de 2-0 do Atlético Goianiense. Por quê? Porque o Atlético Goianiense ganhou de 5 times do Campeonato Brasileiro. Aliás, ganhou 4 times do Campeonato Brasileiro. O Fluminense ele ganhou 2 vezes. E o Criciúma não é um desses times. Felipe Matheus e Rodrigo. O gol desse Felipe Matheus foi até engraçado, né? Ele pega de primeiro um cruzamento pra trás e encobre o Pedro Rangel. E o nosso amigo Pedro Rangel, pra quem não se lembra, o Pedro Rangel tá de goleiro no Atlético Goianiense, né? O Pedro Rangel que pertence ao Fluminense. Nosso amigo Pedro Rangel tomou-lhe um golzinho bobo em cima dele. Enfim, dá pra confiar como substituto do Fábio pro ano que vem não, tá? Pelo menos esse empréstimo pro Atlético Goianiense não me ganhou, não. Como o Criciúma não é o Fluminense, o Criciúma ganhou o Atlético Goianiense e foi bater aqui em 12º com 35 pontos. O pessoal da UFMG projetam 44 pontos com menos de 5% de chance de cair. Ou seja, hoje, se você fez 44 pontos, você escapou. Tem uma chance em 20 de cair. Então, você escapou. 44. E aí, eu olho pro Criciúma, que tem 35 pontos. E vou já adiantar aqui, porque o Fluminense ganhou do Cruzeiro, né? A gente já sabe desse resultado, o resultado foi bom. Eu olho pro Grêmio, que ontem ganhou por 3-1 do Fortaleza. Boa vitória do Grêmio, tá? Pra ganhar do Fortaleza, o Fortaleza não vai muito bem fora de casa, mas pra ganhar do terceiro colocado do time. O Fortaleza tava 1 ponto, pô. Um ponto não, tava a 2 pontos da liderança, pô. Eu olho Grêmio 35 e Criciúma 35 e penso, esses times precisam de 3 vitórias. No caso do Grêmio, 3 vitórias em 10 jogos, o Criciúma 3 vitórias em 9 jogos. Deixa eu fazer um negocinho aqui e dar uma olhada pra ver se eu vou excluir ou não do meu radar Grêmio e Criciúma. Criciúma ainda enfrenta Botafogo fora, vou botar 0 ponto. São Paulo em casa. Inter fora, Cruzeiro fora. Chatinho, tá? Até agora o Criciúma tá chatinho aqui. Vitória em casa eu vou botar 3 pontos. Rapaz, o Criciúma precisa ganhar 3 aqui e você não acha fácil 3 jogos pra ele ganhar aí não, tá? Você vai achar aqui o quê? Forçando, é vitória em casa e ele é favorito mesmo. Corinthians em casa e Red Bull fora ou Fluminense fora. O Criciúma, eu não queria que o Criciúma caísse, tá? Mas o Criciúma é um time pra gente ficar de olho, hein? É um time pra gente mirar. Porque fez 35 pontos, mas se eles não descolarem pontos que não são esperados, eles só são favoritaços pra um jogo, pô. Que é o Vitória em casa. Tá aí, Criciúma eu tô de olho. Agora o Grêmio não. Aí o Grêmio tem 10 jogos faltando e o Grêmio também precisa de 3 vitórias. O Grêmio tem Atlético Goianiense em casa. Ah, Gabriel, mas Atlético Goianiense em casa não é certeza. Não é certeza pra gente, né? Pra todo mundo do campeonato é certeza. Pra gente não, né? Mas o Grêmio tem aqui, ó. O Grêmio tem 3 jogos que ele tem total condição de ganhar, tá? Atlético Goianiense em casa, Juventude em casa e o Vitória fora de casa. Ele tem total condição de ganhar. Aí se você achar, por exemplo, não, o Vitória é fora de casa, é difícil. Beleza, ele ainda tem um São Paulo em casa. Tem um Corinthians que tá disputando a parte de baixo, que é um confronto direto na última rodada. Ele tem o Fluminense, que não é um time que tá inspirando muita coisa em casa, né, nesse Brasileirão. Pra vocês terem noção, o Fluminense fez 12 gols em 13 jogos no Maracanã. Nesse Brasileirão, 13 jogos, acho que são 5 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. A campanha nossa em casa não é muito boa, não. Então, assim, o Grêmio dá pra considerar que o Grêmio meio que tá indo embora, tá? Mas o Criciúma não. O Criciúma foi a 35 e a gente tem que ficar de olho. Seguindo aqui, tá? Nossa, que jogo. Vocês viram esse Atlético Mineiro e Vitória? Porque, olha, o Atlético Mineiro meteu 2-0 no Vitória, mas assim, ó.
Rápido. Eu pensei, vai vir aquele vareio. Vai vir aquele, meu amigo, que você fala... Do nada, eu tava no shopping nessa hora, eu tô naqueles grupos do GIF-Go, não sei quantos sabem aí, né, do WhatsApp. Os caras fazem... Sai o gol, em 2 segundos depois os caras fazem um GIF do gol e mandam ali nesse grupo do WhatsApp. Do nada, simplesmente o Vitória... diminui, empata, tem gol anulado, tem expulsão do Atlético Mineiro. Aí eu liguei, eu tava no shopping esperando meu irmão nessa hora. Eu liguei o celular ali, fiquei olhando e falando, cara, vai sair gol do Vitória, pô. Só que o Vitória não é um time muito bom. Wagner Leonardo, inclusive, perdeu umas 3 chances ali de criar uma jogada pro Vitória que até eu que tava torcendo pro Atlético fiquei indignado. O Vitória conseguiu um pontinho no campeonato que a gente tá precisando conseguir, que é aquele pontinho que ninguém espera, tá ligado? Então o Vitória empatou o jogo, continua no Z4, foi a 29 pontos, tem um jogo a mais do que a gente, tá? Mas conseguiu um ponto que não tava na conta pra eles conseguirem, não. Golaço do Alejandro, né? Caneta, enfim. Fomos eliminados por esse time do Átomo Mineiro. Ah, cara, a gente foi eliminado na melhor partida do Atlético Mineiro no ano. É isso. O Atlético Mineiro fez a melhor partida dele, de um clube brasileiro, na verdade, no ano. É uma merda. A gente fez uma partida ruim, mas além de tudo tem que dar mérito aos caras. Os caras jogaram pra cacete contra a gente. Vitória, esse empate, no final das contas, eu agradeci a Deus que foi um empate, tá? Mas era um ponto que eu não contava, não. Contava com vitória do Atlético aqui. Red Bull, Bragantino e Palmeiras. Aqui também, pra mim, o Red Bull ganhou um pontinho que não tava na minha conta. No último minuto, o Cleiton fez uma defesaça absurda, né? Chute, acho que do Dudu, o Cleiton pegou e salvou o Red Bull. Empate ruim nos 2 cenários pra gente, né? Era muito melhor o Palmeiras ganhando, o Palmeiras continuaria na cola do Botafogo e o Red Bull perdendo pro Palmeiras, o Red Bull estaria com 33 na alça de mira do Fluminense, né? Porque eles têm 8 vitórias também. Então na próxima rodada, por exemplo, a próxima rodada é quem? Red Bull e Vitória. Nossa, a próxima rodada era ótima pra gente. Continua sendo, né? Se a gente fizer o nosso deverzinho de casa na quina e ganhar o Fla-Flu, tende a ser uma rodada maravilhosa pro Fluminense, tá? O Botafogo deve jogar no Maracanã, né? Tá com um show lá no Engenhão contra o Criciúma. É favorito pra ganhar do Criciúma. O Vitória e o Red Bull vão se degladiar aqui. Chances grandes do Juventude perder pontos pro Palmeiras. E ainda tem um Corinthians contra o Atlético Paranaense, que também é confronto direto, que um desses dois vai perder pontos. Então, se a gente ganhar, a próxima rodada tende a ser maravilhosa, né? Se a gente perder, também tende a ser uma merda, né? A próxima rodada, porque além de tudo, a gente vai ter perdido o clássico. Seguindo aqui, Botafogo 1x0 no Atlético Paranaense. Gol do Igor Jesus, né? Um gol, inclusive, que ele tentou umas 3 vezes contra a gente conseguiu neutralizar, só uma que o Fábio teve que defender. O Atlético Paranaense no ano do centenário. Ah, mas tem 2 jogos a menos. Ué, já jogou os 2 jogos? Não, então não tem os pontos, meu amigo. 31 pontos, na beira do Z4, um dos jogos que ele tem atrasado é contra a gente em casa, na nossa casa, né, na casa do Fluminense, ou seja, é provável o Fluminense passar. Olha que esse Atlético Paranaense entrou na espiral, tá? Eu acho que eles estão com 5 derrotas seguidas, não estão, se eu não me engano? 5 jogos sem ganhar, até mais, na verdade. Rapaz, o Atlético Paranaense que se contrataram contrataram um maluco pra chegar agora. Será que vão cantar na 38ª rodada Atlético, otário, caiu no centenário, Furacão, otário, caiu no centenário? Igual a gente cantou Coxa, otário lá em 2009, assim, vai ter Fluminense, tem 2 Fluminense e Atlético Paranaense, tá? Porque tem o do Maracanã e eu acho que no iniciozinho de dezembro, acho que seria mais ou menos dia 3 de dezembro, que é a antepenúltima rodada, tem Atlético e Fluminense na Arena da Baixada. Esse jogo tem um potencial gigantesco de ser importante pros 2 times, tá? Olho no Atlético Paranaense. Vamos ver aqui. Eu acho até que a sequência dele tende a ser um pouco mais tranquila, até porque ele tem mais jogos. Mas o Atlético tá 9 jogos sem vencer no Brasileirão, né? Que a vitória que tem aqui é contra o Racing e contra o Vasco na Copa do Brasil. 2 vitórias que ele foi eliminado. Cara, a última vitória deles no Brasileirão é na estreia do retorno. 2-1 contra o Cuiabá. O Atlético Paranaense venceu da última vez, eles estavam em 8º, pô. O cara despencaram e estão em 15º. 11 jogos pra poder fazer... Precisa chegar a 44? 13 pontos, 4 vitórias, pelo menos, ele tem que arrumar. Ele não é favorito contra o Corinthians fora, ele não é favorito contra o Fluminense fora. Dá pra dizer que ele é favorito contra a Vitória, Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino em casa. E ele vai ter que arrumar ponto ou contra o Cruzeiro em casa, São Paulo. Cara, eles têm jogos com potencial, tá? Eles têm jogos com potencial pra poder escapar. O problema é que o time não tá jogando nada, né? Acho que a mal furada é essa. Olho no Atlético Paranaense, tá?
Porque é aquela história de ponto não tá tendo e bola também não tem. O Flamengo fez segundo ainda? Eu tava ouvindo no rádio do carro esse jogo aqui. Vi que o Ayrton Lucas tinha feito gol, viu? Um gol no rebote, né? O Marcos Felipe espalmou com os pés ali. O Flamengo fez um gol aos 56 com o Alcaraz. A merda, o Flamengo vem empolgado contra a gente, né? Acho que é ruim isso daí. O mando é deles, eles devem esgotar ingresso e tal. O Flamengo vinha botando pouco público no Maracanã. O contexto tava bom pra gente, tá? Esse agora dá uma empacadazinha no contexto ali pro Fla-Flu daqui a 2 semanas. E o Bahia tá naquele rame-rame aqui pra tentar G6, né? O Flamengo meio que com essa vitória quase que se garante na Libertadores. Corinthians 2-2 com o Internacional. Glória no Desporto Nacional, ó Internacional, que eu vivo a cantar. Muito obrigado, Internacional. O Internacional que empatou 50 e Vral também com gol de letra de um zagueiro, não é isso? Foi quem que empatou? O Ricardo Matias. Não é zagueiro não. Foi o Ricardo Matias que empatou o atacante. Aos 50 e Vral. O nosso Corinthians também, hein? Tá no Z4, tá em 18º. Melhorou o futebol, mas olha os pontos nas últimas 5 rodadas. São 7 pontos, meu amigo. Olha, o Corinthians que se ligue. Pra mim não cai, tá? Pra mim o Corinthians não cai. Dito isso, se o campeonato acabasse hoje, caía. O Internacional, esse empate foi crucial pra gente, porque com a vitória o Corinthians tava indo a 32, 31, aliás. Tava voltando com a gente pro Z4 e não é bom voltar pro Z4, cara. Tá no Z4 é uma merda. É até bom o fato da gente, na próxima rodada, ser um dos primeiros jogos. Os jogos que vêm antes da gente não botam a gente no Z4. São Paulo e Vasco, Fortaleza e Atlético Mineiro. Não botam a gente no Z4. Porque você é outra cabeça no jogo, tá? É outra cabeça. Vamos ver a sequência do Corinthians. É porque o Corinthians tem um monte de confronto direto, né? E o Corinthians não tava jogando mal. O Corinthians fez um bom jogo contra o Flamengo, tá? Dentro do que era possível. O problema do Corinthians é isso aqui, né? É que tem jogo do Brasileirão em casa com o Atlético Paranaense, mas aí tem Copa do Brasil com o Flamengo, tem Racing, entre esses jogos. Aí o Cuiabá fora, que poderia ser um jogo que o Corinthians seria favorito pra meter 3 pontos aqui, tá entre 2 jogos da Sul-Americana. Já não é favorito pra arrumar ponto. O Corinthians tem que arrumar 15 pontos. Vamos lá, ele pode arrumar 3 com o Atlético Paranaense. Nossa... Arruma mais pontos aí pro Criciúma, pro Corinthians. Vamos lá, vamos botar aí, sei lá, empate com o Grêmio na última rodada, um empate com o Criciúma. Ele ganha o Vasco em casa. Até agora arrumei 8 pontos. Acho que pode empatar com Vitória e Cruzeiro, ou ganhar um dos dois, então iria a 10, 11 pontos. Rapaz, Corinthians, Atlético Paranaense e Criciúma, tá? É essa pegada aí. E o Cuiabá, 2-0 no São Paulo. Eu não vi nada desse jogo. Pra não dizer que eu não vi nada, eu vi os gols desse jogo. Golaço de bicicleta do Bruno Alves, né? Foi o Bruno Alves que fez. O do Cleison eu não vi, não. Golaço de bicicleta do zagueiro do Cuiabá. Eu não posso mostrar aqui, óbvio, né? Resultado ruim pro Fluminense? É porque tá botando o Cuiabá na briga, né? Mas acho que o Cuiabá ameaça a gente hoje, não. E o São Paulo vai pedir pra anular esse daí. Boa. Achei boa. Um detalhezinho só sobre o Vasco, tá? 37 pontos. Ainda precisa de 7 pontos, tá? Escapou completamente. Tem um gap aqui. Alô, Cauã Tinoco. Um gap aqui entre o Cruzeiro e o Vasco, tá? Pra mim, do Vasco pra baixo, todo mundo tá no contexto, no risco. Obviamente que o risco do Vasco, do Atlético Mineiro e do Grêmio, pra mim, são menores. E resultadozinho bom pra gente, né? Não quero o Vasco ganhando. Mas o empate do Juventude segura o Juventude aqui também. Vamos pra nossa planejada aqui. Ó, seguinte. Planejada tá aí, ó. A gente tem que arrumar pro Fluminense, como eu falei, né? Não tá ainda 100% atualizado, assim como o Bomba Pet, a projeção da UFMG. Mas, projetando ainda chegar aos 44, lembrando, eu provavelmente vou descer isso aqui pra 43, tá? Provavelmente eu vou descer isso aqui pra 43 na próxima rodada. O Fluminense ganhou do Cruzeiro num resultado que a gente esperava empatar, ou seja, 2 pontos a mais, o que significa que a gente brocou 1 ponto de sobra. 1 ponto! Temos 1 ponto sobrando. Que beleza, hein? A nossa próxima rodada aqui, segundo a classificação planejada, deixa eu explicar rapidinho, porque a galera não entende às vezes, né? Classificação planejada eu fiz contra o Criciúma, já dei uma trocadinha e outra e tal, até porque mudou a projeção dos pontos que a gente precisava e tal. Eu projetei jogos que a gente é possível da gente ganhar e tal, pra chegar aos 44 pontos. Óbvio que, Gabriel, você quer perder pro Flamengo na próxima? Óbvio que eu não quero, pô. Quem disse que ia perder pro Flamengo? Só que, dentro de uma lógica de escapar do rebaixamento, perder pro Flamengo não vai fazer com que falte pontos pra gente escapar, entendeu?
Perder pro Flamengo não vai fazer com que falte pontos pra gente escapar. Dito isso, a gente precisa ganhar, né? Porque tem questão moral aí da parada também. A gente não pode continuar perdendo o clássico como a gente tá. E também a possibilidade da gente, por exemplo, como era o Atlético Goianiense, que eu projetava uma vitória, a gente perder, como perdeu lá. Porque o meu objetivo não é acertar o resultado. É simplesmente a gente fazer a conta. O objetivo principal da planejada, gente, não é o acertar que a gente vai perder pro Flamengo, ganhar do Atlético Paranaense. É a gente fazer a conta de, beleza, se a gente ganhar do Flamengo, a gente tem o direito de perder pro Atlético Paranaense em casa, entendeu? Não que a gente queira perder, mas a gente tem o direito. É fazer uma conta mais racional, entendeu? O objetivo não é acertar. O objetivo é fazer uma conta racional. O Fluminense vem, inclusive, quando ele ganha essa sequência de pontos aqui, eu falo, estamos fazendo gordura que num determinado momento a gente pode queimar. Queimamos aqui, ó. A sequência de derrotas a gente queimou aqui. Era esperado 6 pontos e a gente fez 0. Aqui atrás era esperado 2 e a gente fez 9. Então, o objetivo da planejada não é acertar os resultados, os placares. É você fazer uma conta racional, entendeu? Se a gente ganhar aqui, a gente conseguiu uma vantagemzinha lá. O Cruzeiro, em casa, o Cruzeiro é um time de parte alta da tabela. Obviamente, tinha botado um empate aqui, a gente venceu. Botamos um ponto aí a mais. E precisamos achar 14 ainda. Como que a gente acha 14 pontos? Precisa ganhar 4 times. Quais são esses 4 times que a gente precisa ganhar? Atlético Paranaense em casa, Grêmio em casa, Criciúma em casa e Cuiabá em casa. Se a gente fizer o dever de casa, e aí você pode trocar, por exemplo, a vitória do Cuiabá, que é um time que eu acho que na penúltima rodada já não vai estar disputando com a gente, com o Fortaleza, por exemplo, que é o outro jogo em casa que a gente tem. Mas eu acho melhor a gente vencer o Cuiabá com a parte de baixo que não. Detalhe, somos favoritos nesses 4 jogos, tá? A gente é favorito contra o Atlético Paranaense em casa, a gente sim é favorito contra o Grêmio em casa, contra o Criciúma em casa e contra o Cuiabá em casa. As nossas 4 vitórias, lembrando, a gente precisa fazer 13 pontos, tá? Porque a gente tem 1 de sobra. As nossas 4 vitórias são vitórias em que a gente é favorito. Lembra quando eu mostrei do Criciúma? A do Criciúma, não. A Criciúma vai ter que arrumar ponto onde ele não é favorito. A gente tem 4 jogos que a gente olha e fala, beleza, é possível conseguir esses 12 pontos. Só que com 12 pontos a gente vai a 42. Precisa achar outra vitória ou 2 empates, pelo menos. E aí eu julgo que vitória fora de casa, lá no Barradão. Fortaleza em casa. Fortaleza tem um problema sério jogando fora de casa, inclusive. E Atlético Paranaense na penúltima rodada fora de casa são jogos que a gente pode buscar empate, sim. Não estou considerando o clássico contra o Flamengo, que tudo pode acontecer. Inclusive, a gente pode ganhar esse jogo aqui e já matar uma dessas 4 vitórias que a gente precisa, ou até os empates que a gente precisa. Não estou considerando o Internacional e Palmeiras fora, porque são times que estão muito acima da tabela e estão jogando muito bem em casa. Então, não estou considerando. Acho que pra descartar de vez são esses 2 jogos, tá? Internacional e Palmeiras é descarte quase que geral. Flamengo, considero amarelo, tal qual ainda considero... A gente viu a reação que o Vitória teve hoje, tá? Só pra deixar claro aqui, tá? Vitória e Fortaleza ainda considero amarelo também, um índice de dificuldade ali amarelo. Agora, Atlético... Vou botar o Grêmio nessa dificuldade amarelo aqui também, tá? Atlético Paranaense, Criciúma, Atlético Paranaense e Cuiabá, hoje são vitórias obrigatórias. Óbvio que o Atlético é fora de casa, o Grêmio é em casa. Então, se der o óbvio, a gente tem total condições de bater os 44 pontos.